E aí, galera que nos acompanha pelo canal da Escola Pedro Jorge Mota, professor Ícaro aqui com vocês mais uma vez. A aula hoje é Química, certo? O tema da aula é Propriedades Coligativas, destinado a você, meu amigo, aluno do segundo ano, certo? Lembrando aqui para vocês que em sala o último conteúdo visto foi o conteúdo de soluções, né? Esses conteúdos estão relacionados, viu, gente? Propriedades coligativas está relacionado com as soluções. Vocês vão já entender por quê. Quando nós estávamos estudando soluções, a gente viu que uma solução é constituída, né? Quando você forma uma solução lá, tem pelo menos um soluto. Dissolvido aonde? Dissolvido em um solvente, né? Pode ter mais de um soluto, mas com certeza vai ter um solvente. Soluto, aquela substância que se dissolve, se desmancha lá na solução. Solvente é o caso, por exemplo, de quem? Um exemplo clássico de solvente. Solvente universal, quem é? A água, né? Então, gente, toda solução tem esses dois constituintes aqui, ó, soluto e solvente. Olha o tema da aula aqui, propriedades coligativas, né? Coligativo que vem do verbo coligar. Vamos tentar associar aí, ó. Coligar, unir, né? Então, está relacionado a que esse termo? Nós vamos estudar o que nesse conteúdo? A gente vai estudar, pessoal, as mudanças que esse carinha aqui, ó, o soluto, causa no solvente, certo? O solvente ele se comporta de um jeito quando está só, ok? O soluto, quando você adiciona ele no solvente, ele muda o comportamento do solvente. Ele já não se comporta como antes, certo? Por exemplo, a água ao nível do mar ferve a 100 graus. Se você colocar sal nessa água aí, vai mudar, certo? Eu vou fazer aqui uma ilustraçãozinha no cotidiano da gente aqui e vocês vão verificar isso aí, ó. Vou fazer aqui, vou cozinhar. Vou fazer aqui uma panela. Olha aí como eu sou bom de desenho, né? É uma caçarola aí, Tramontina, revestida de cerâmica fundo triplo, R$700 o conjunto. Aí vocês vejam o seguinte, vou colocar ela aqui no fogo, acender aqui a chama, e nessa panelinha aí, nessa caçarola da Tramontina, eu vou colocar água para fazer o macarrão, só água. Vou ferver aqui a água, né? Inclusive vocês vão aprender hoje que quando vocês forem botar água no fogo para fazer algum preparo de cozimento aí, coloque primeiro a água e deixa a água ferver sozinha, fazer café e tudo, porque gasta menos gás, viu? Vocês vão entender por quê, ó. Veja bem, tá aqui a água, né? Observação, vamos imaginar que seja água pura. O que é a água? É um solvente. A água está no fogo, está ganhando calor, né? Então a temperatura dessa água vai se elevar, tá certo? Então vamos lá. Lembrando para vocês que ao nível do mar, como eu falei há pouco, ao nível do mar, a água ferve, a água deverá ferver a quantos graus? 100 graus Celsius. Tá certo, gente? Então tá aí, a água tá no fogo aí, ó. O tempo foi passando aqui, o tempo foi passando, a água foi ganhando calor, foi que você observou lá, ó. Que a águazinha começou a borbulhar, né? Começou a se agitar. Como a gente estudou lá na física, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas vão ficar, né? A água começa a se agitar, começa a formar bolhas. Por que forma bolhas? Porque a água está formando gás, está se transformando, certo? Ela está passando da fase líquida para a fase gasosa. Como é que a gente chama essa transformação aqui, pessoal? Ó, passagem da fase líquida para a fase gasosa. Como é que a gente chama essa transformação aqui? Ó? A água está iniciando a sua ebulição. Tá certo? Está passando da fase líquida para a fase gasosa. Quem é que está fazendo a água fazer isso? A chama, o fogo. Se a água está ao nível do mar e começou a entrar em ebulição, ou seja, começou a ferver, ela atingiu quantos graus? Ela atingiu 100 graus Celsius. Por que eu sei disso? Porque a água é pura. E a ebulição da água pura ocorre a 100 graus Celsius. Então veja que dentro dessa panela aqui só tem o quê? Água. Então só tem solvente.
Agora veja como é que vai acontecer a mudança no comportamento da água. Quando eu pegar aqui uma colher, eu não me esquecer, vou pegar aqui uma colherzinha e vou botar sal nessa água. Vou botar aqui sal. Vou botar só uma colherzinha de sal, um pouquinho mesmo, para não fazer mal a pressão. Tá bom? Vou botar sal aqui, ó. Aí eu quero que vocês se imaginem nessa situação aqui que eu estou, em sua casa aí, ó. Jogou sal na água, eu pergunto, será que a água vai continuar fervendo do jeito que estava fervendo? Né? Então, com certeza não, gente. Ó, veja aqui, ó, eu desenhei aqui, ó. Vamos fazer aqui uma comparação, uma analogia doida aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fumacinhas. Quando a água estava pura. Joguei sal. Vai fazer o que o sal? Vai dificultar a fervura da água. A água não vai mais ferver como estava fervendo. Então, vai diminuir a fumaça aqui, ó. Vamos supor que diminuiu pela metade. Diminuiu, agora só tem 3. Está fervendo. Mas está bem mais branda a fervura. Certo? Vai voltar a ferver? Vai. A água com sal vai voltar a ferver. Por quê? Porque está no fogo. E à medida que o tempo passa a água aqui na chama, a temperatura vai aumentando. Tá certo, gente? Então veja bem. A água vai voltar a ferver, com certeza. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. A temperatura que era de 100 graus Celsius não vai mais ser suficiente para a água ferver como ela estava. Certo? Porque ela não está mais pura. Ela agora está com quem? Com sal. E o sal dificulta a fervura. Então, para ela ferver lá com as 6 fumacinhas de novo, ó, vamos supor que a temperatura tenha tido que passar de 100 para 150 graus Celsius. A nova ebulição da água com sal é de 150 graus Celsius. Então, vamos lá. Ó. Água pura ferve a quantos graus? 100 graus Celsius. Água, vou só abreviar aqui, ó. Água mais sal, está fervendo agora com quantos? 150 graus Celsius. Então, veja aqui a pergunta que eu fiz para vocês, gente. Ó, passei uma questãozinha para vocês marcarem aqui. Ó. Quando você adiciona um soluto não volátil no solvente, quem é o solvente aqui? A água. Quem é o soluto? O sal. Quando você adicionou o soluto, o que foi que aconteceu com o ponto de ebulição? Repare, quando era só água, 100. Quando formei a solução, a mistura, água e sal, solvente, soluto, o novo ponto de ebulição passou, vou ter aqui um valor arbitrário, passou para 150 graus. Só para a gente perceber o quê? Se passou de 100 para 150, o ponto de ebulição vai aumentar ou vai diminuir? Aumenta ou diminui, gente? O que é que vocês acham aí, ó? O ponto de ebulição com certeza vai aumentar, tá certo? Cometi aqui um acidente, vou pegar um apagador no chão. Então veja bem, já estudamos aqui a primeira propriedade coligativa. Qual é? A ebulioscopia. Ela está associada a quem? O que é que a ebulioscopia estuda? As alterações causadas no ponto de ebulição. Ponto de ebulição aumenta ou diminui? Aumenta. Vamos passar para a próxima, que está relacionada a essa. Dá para aproveitar o mesmo exemplo aqui para essa próxima propriedade. Vou tampar a panela aqui, viu, gente? Eu vou tampar a panela. Tampa zona aqui de vidro. Certo? Show de bola. Aqui a tampa. Vou tampar a panela. Você já sabe que aqui dentro, né, tem água, que a água está fervendo e tal. Pessoal, veja bem, ó. A fumaça não está mais saindo. Quando eu coloquei o sal na água, eu quero que vocês pensem nisso aí. A fervura da água foi facilitada, ela ferveu mais ainda ou ela dificultou a fervura? A fervura foi dificultada, não foi? Ficou mais difícil de ferver. Então, quando eu coloquei o sal, né, a fervura, a quantidade de vapor aqui dentro diminui. A quantidade de fumaça vai diminuir. Certo? Observação, fumaça é vapor. Vapor é gás. E gás exerce o quê? Uma pressão. Então, para a gente definir aqui, o que é mais ou menos o conceito de pressão de vapor? Quando o líquido ferve, que ele forma o vapor aqui dentro, ó, esse vapor ele empurra o líquido para baixo, certo? Exercendo uma pressão nesse líquido e empurra a tampa da vasilha para cima. Esse empurrar que o líquido e o vapor está fazendo aqui, ó, o vapor está realizando no interior do recipiente, se chama pressão de vapor. Então, formou vapor, vai formar o quê? Uma pressão lá dentro, tá certo? É a famosa pressão de vapor. Quando é que vocês acham que a pressão de vapor vai ser maior? Quando tem mais fumaça ou menos fumaça? Com certeza, quando tiver mais vapor, mais fumaça, né?
E vocês viram o quê? Quando você coloca sal na água, a quantidade de fumaça aumenta ou diminui? Diminui. Se diminui a quantidadezinha de fumacinha, né? Se diminui a ebulição, quem é que vai diminuir junto? A quantidade de vapor. Se diminui a quantidade de vapor, diminui o quê? A pressão. Então, ó, adicionei soluto, diminuiu quem? A pressão. Então, gente, a pressão de vapor aqui vai diminuir. Veja, ponto de ebulição aumenta, porque fica mais difícil de ferver. E, consequentemente, diminui o vapor. Se diminui o vapor, diminui a pressão. Tá certo, pessoal? Essas duas propriedades aqui, elas estão relacionadas aí, ó. Certo? Coloquei soluto, dificultou a fervura. Veja por quê. Vamos tentar entender. Vamos, gente. Fórmula química da água. H2O. Água líquida. Como é que a água líquida fica? Tá aqui, ó. Uma vasilha cheia d'água. Cheia de H2O. Né? Quando a água é líquida, pessoal, as moléculas de H2O, elas estão próximas umas das outras. Estão ligadas aqui por essa cordinha. Tá certo? Tá líquida aqui, ó. Beleza? Quer ferver a água? Você tem que fazer o quê? Quebrar essa cordinha. Tora a cordinha aqui, ó. Aí o que é que acontece quando você quebra a cordinha? Vem uma água bem pra cá, né? Vem uma águazinha bem pra cá, ó. Aí vem uma pra cá. Enfim, os H2O se separam. Passa para qual fase? Passa para a fase de vapor. Entra em ebulição. Então, se eu quero tornar o líquido vapor, se eu quero causar a ebulição do líquido, eu tenho que separar as suas moléculas. Tá certo? E para separar essas moléculas, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar essa cordinha bem aqui, ó. Certo? Aqui está líquido. Quebrou a cordinha, vira vapor. Tá certo? Quem é que quebra essa cordinha? Esse cara vem aqui, ó. A chama, que passa calor, o calor vem para cá e quebra a cordinha. Tá bom? Para quebrar essa cordinha aqui, a temperatura tem que chegar em quantos graus? 100 graus. Quando tem só a água. Se eu botar o sal aqui, ó, o que é que o sal vai fazer, gente? Ó, o sal é NaCl, cloreto de sódio. Quando você adiciona esse sal aqui, ele vem e forma íons aqui, ó, se solvata, né? E se agarra nas ligações aqui da água, certo? Aí quando o calor vier aqui para a cordinha, o que é que o calor vai ter que superar? A cordinha vai ter que quebrar a cordinha e arrancar o sal, né? Então fica mais difícil a chama quebrar só a ligaçãozinha aqui, tendo só água, ou fica mais difícil a chama quebrar a cordinha quando tem sal. Com certeza, quando tem sal. Por isso que o nome é propriedade coligativa, porque o sal se coliga com a água aqui e fortalece a água. Tá certo? Então, gente, tendo sal, 100 graus não é mais suficiente. Tem que aumentar aí, ó. Nós aumentamos para quanto? Para 150 graus. Isso é um exemplo, eu não calculei não. Foi só um exemplo arbitrário. Tem como calcular aqui pela lei de Raul. Tá certo? Isso é tema para outra aula também. Então, essas duas propriedades eu espero que tenha ficado entendido aí para vocês. Certo? Vamos mudar agora de propriedade. Vamos passar para a propriedade chamada crioscopia. Então, veja bem. Ó. Vimos duas das propriedades coligativas. A ebulioscopia, que mexe com quem? Com o ponto de ebulição. E a tonoscopia, que tem relação com quem? Com a pressão de vapor. Ponto de ebulição aumenta. Pressão de vapor diminui. Crioscopia. Crio é gelo, gente. Ponto de congelamento. Ó, pessoal, você está lá numa cidade europeia com o inverno intenso, está cheio de neve no meio da rua. O que é que o cara faz para remover aquela neve? Pega a neve, que é o quê? O que é a neve, na verdade? A neve é nada mais, nada menos do que a água na fase sólida. Ou seja, a água congelada, gotículas de água congelada. Né? Quantos graus precisa para congelar a água pura? Precisa-se de 0 graus Celsius para congelar a água pura. Para congelar a água pura, a temperatura tem que baixar para quanto? 0. Tá certo? Vamos imaginar que a cidade lá esteja marcando nos termômetros. Tá lá no termômetro da cidade, ó. Tá lá no termômetro dizendo desse jeito. Menos 10 graus abaixo de 0. Para congelar a água tem que atingir quanto? 0. Aqui o termômetro. Está aqui o 0 graus. Essa temperatura fica acima ou abaixo de 0? Bem abaixo de 0, né? Se eu cheguei aqui, ó, porque eu já passei por onde? Pelo 0.
Então já atingi o quê? A temperatura suficiente para congelar a água. Está 10 graus abaixo de zero, congelou a água que estiver lá pura naquela superfície, já congelou. Tá certo? Aí o que é que eu faço para eu descongelar essa névoa aqui? Eu pego e jogo sal. Por que é que o sal descongela a neve? Por causa disso aqui, ó. Porque a neve é a água na fase sólida. E a água pura congela a 0 graus. Então eu quero que vocês imaginem isso. Se a água agora não está mais pura, se agora eu tenho água com sal, não vai mais ser suficiente chegar em 0 graus. Vamos supor que eu tenha que atingir aí 20 graus abaixo de zero para recongelar essa neve. Aí a cidade está com quantos graus? Menos 10. Onde é o menos 20? Bem aqui, ó. Chegou em menos 20? Chegou não, nós estamos em menos 10. Por que menos 20? Porque menos 20, vamos supor que seja a temperatura para congelar a água que está agora com sal. Então, se você não atingiu essa temperatura, você não congela a água. E a água vai ficar o quê? Líquida. Então, joguei sal na neve, a água descongelou. Tá certo? Então, veja bem. Qual é a temperatura para congelar a água pura? 0. Qual é a temperatura para congelar a água com sal? Eu disse aqui que era menos 20. Pode ser um valor abaixo, inferior, tá bom, gente? É só um exemplo. Mas o fato é que para congelar a água pura, 0. Para congelar a água com sal, menos 20. O que foi que aconteceu aqui com o ponto de congelamento? Ó? Abaixou ou subiu? Era 0, passou para menos 20. Então foi o quê? Diminuiu. Tá bom, gente? Então, percebam, das 3 propriedades que nós estudamos, só quem sofre um aumento é quem? O ponto de ebulição. Pressão do vapor diminui. Ponto de congelamento diminui. Então, na próxima aula, né, a gente vai estudar aí a pressão osmótica, que é outra propriedade coligativa, certo? E vai dar continuidade e ver também a lei de Raoult, os cálculos, para relacionar aqui o soluto com o solvente, chegarmos no valor exato do ponto de congelamento, do ponto de ebulição, da pressão do vapor, certo? Estudaremos a lei de Raoult e estudaremos a pressão osmótica nas próximas aulas, certo? Uma saudação para vocês aí e até a próxima. Um abraço.